irmão, é nos ajudar a pensar sobre o que eu posso fazer, como eu posso fazer para trocar de nível na minha vida, para melhorar, para subir um degrau acima. Quer dizer, subir um degrau abaixo é difícil, né? Então, ir um degrau acima. A ideia da reflexão é essa, porque muitas vezes, nós começamos a nossa jornada em qualquer área da nossa vida. Seja no casamento, seja nos estudos, ou seja na vida profissional, seja na vida espiritual. E muitas vezes nós iniciamos algo, só que iniciamos e achamos porque nós já iniciamos, tá bom. E nós não o quê? Nós não damos aquele passo seguinte para melhorar, para mudar, para crescer, para avançar. Então, isso é importante nós entendermos. Opa, pera lá, eu já estou em Jesus, agora eu estou em Jesus, o meu próximo passo qual é? Batismo. Se eu não sou batizado, eu preciso de batismo. Batismo não é uma coisa, é que é legal, é bonito, tal. Não, não é legal e nem é bonito. É uma orientação dada pelo próprio Jesus, é uma ordenança. Então, por ser uma ordenança, é legal e é bonito. Mas não é porque é bonito que eu batizo. Eu batizo porque é uma orientação dada por Jesus. E tem gente que patina nessa orientação. Já aceitou Jesus. Próximo passo, passar pelas águas do batismo. E não dá o próximo passo nunca. Eu já passei pelas águas do batismo. Próximo passo é participar de Santa Ceia. Eu venho no templo, pastor, mas eu não participo porque eu acho que eu ainda não estou preparado. Irmão, irmã, a Bíblia ensina para nós a vivermos de uma maneira que nós vivamos pela fé. Pela fé, não por aquilo que nós vemos, não por aquilo que nós sentimos, mas por aquilo que nós cremos. E tem gente que precisa dar esse passo de fé, parar de viver por aquilo que sente, parar de viver pensando, eu ainda não estou preparado, parar de viver assim e viver pela fé. E viver pela fé nos convida, exige de nós darmos passos. Então a ideia da conversa de hoje é essa, ajudar a levar a pessoa, opa, pera lá, deixa eu ver, deixa eu pensar um pouco se eu tenho vivido. A aplicação ela é a mesma em todas as áreas da nossa vida. Pessoa casou agora, só casou e ficar dando beijinho e namorando, é só isso? Não, não é só isso. Casar casar, é dar beijinho, é namorar, é passear e mais um monte de outras coisas que vem junto. Tem gente que não entendeu isso e está parado no tempo. E o casamento com isso fica como? O casamento com isso fica deficitário, né? Fica debilitado. Então tem que melhorar. Estou trabalhando, pastor, eu estava desempregado até ontem. Agora eu comecei a trabalhar. Graças a Deus eu já estou trabalhando. Ótimo que você está trabalhando, mas não é só estar trabalhando. É melhorar a sua condição e qualidade de profissional. É ver o que você pode melhorar na sua vida profissional. Pastor, eu já estou aqui na igreja. Olha que bênção, eu estou na igreja. E eu não falto, hein, pastor? Todo domingo eu estou aqui e eu dizimo e eu oferto certinho, igual seu pai. Ótimo. Mas não é só isso. Qual o próximo passo que eu posso dar na minha vida espiritual? Porque sempre tem um passo novo que eu possa dar, porque Deus nos chamou para crescermos. E diga amém por isso. Diga graças a Deus. Fale para quem está pertinho de você, Deus te chamou para crescer. Deus te chamou para avançar. Não aceite ficar parado. Não aceite acomodar. É em cima disso que eu vou conversar com você. Então nós vamos pensar junto. Alguns passos que nós podemos dar. Quem que é o exemplo de hoje que nós vamos refletir? É sobre Davi. Davi é uma figura, um personagem que vai contribuir muito. Só que a história de Davi, você sabe, ela é complexa, ela é cheia de informações, ela é cheia de detalhes e é impossível em 45 minutos eu conversar com você e falar assim de uma maneira que exponha tudo quanto é detalhe. Não dá.
Então você vai lá, você vai ler 1 Samuel, capítulo 16, capítulo 17, 20, 21, 22, que é tudo isso que está aqui no papel, ainda mais um pouco. Eu vou tentar resumir ao máximo, eu vou pontuar situações a respeito de Davi. Então, é importante a gente pensar, Davi é chamado aos 17. Com quantos anos Davi foi chamado? 17. Mas Davi, ele vem se tornar rei com 30 anos. Veja que de 17 para 30 anos são 13 anos. 13 anos. Nesses 13 anos, ele não fica parado. Nesses 13 anos, ele se movimenta. E ele chega a ser rei. Por que ele chega a ser rei? Porque durante esse período do processo, ele não está estagnado. Às vezes a pessoa quer que algo aconteça na vida dela, ela até planeja, ela até programa. Eu perguntei para os jovens ontem, tinha jovem que estava aqui, eu perguntei, o que você sonha para a sua vida? Eu não sonho nada, miséria, mas não sonha nada para a vida. Tem 15 anos, tem 14 anos, não sonha nada. Precisa sonhar, mas como que sonha? Tendo alguém para colocar a semente do sonho na vida da pessoa. É pecado não sonhar? Não, não é pecado. Mas é importante que a pessoa saiba que Deus coloca dentro de nós a semente para nós sonharmos. Então, onde você está agora? O que quer que você faça agora? Deus tem algo muito maior para realizar na sua vida. Ele tem, irmão. Se você não quer, tudo bem, é seu direito não querer. Mas que Deus tem algo maior para fazer na sua vida, Ele tem. Como que ele faz, pastor? Ele faz do mesmo jeito que ele fez na vida do Davi. É um processo. As coisas vão acontecendo. A única coisa que nasce gigante é monstro. E não tem nenhum monstro aqui. Nenhum. Os monstros vêm tudo de noite. Brincadeira. Não tem. Vem de manhã às 10h30. Não tem monstro, irmão. Monstro nasce gigante. Aqui não tem monstro. Todos nós aqui nascemos pequenininho e nós fomos crescendo e uns ficaram grandão, né? Mas todos nós nascemos pequenininho. Então vamos pensar juntos sobre o Davi. Olha, então o desafio é crescer, melhorar, avançar. E a Bíblia diz em 2 Crônicas 16:9 que os olhos do Senhor estão passando pela terra. Para quê? Para mostrar-se forte. Para aqueles que acreditam nele, que confiam nele. Então, se você acredita, confia, ama a Deus, os olhos dele estão sobre a sua vida, para te ajudar a vencer, a avançar. Diga amém, diga graças a Deus. Primeiro, olha, o Senhor está passando por aqui para se mostrar forte para aqueles cujo coração é inclinado para Deus. Pastor, eu quero que as coisas aconteçam na minha vida. Então vamos aprender com o Davi. Em primeiro lugar, o coração do Davi era inclinado para Deus. Salmo 78, versos 70, 71 e 72. Escolheu o seu servo Davi, o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. De coração íntegro, Davi os pastoreou com mãos experientes e os conduziu. Primeiro lugar, pastor, eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero melhorar. Então eu tenho que fazer essa pergunta para você. O seu coração é inclinado para Deus? Ou para Deus você dá a sobra do tempo? Quando você não tem nada para fazer, daí você busca a Deus. Como que é o seu comportamento no dia a dia? Não é aqui, que aqui dentro todos nós somos crentes. Até o pastor é crente dentro do templo. Não é no templo. É lá em casa, é lá no trabalho, é lá com a esposa, com o marido, com os filhos. É no dia a dia, é lá fora. O seu coração é inclinado para Deus. Davi, ele foi chamado aos 17 anos, mas ele foi tomar posse da bênção como rei aos 30. Mas o coração de Davi era inclinado para Deus. É inteiro, excelente, íntegro. Davi dava motivo para Deus o abençoar. Davi, onde quer que os olhos de Deus passassem e vissem Davi estava ali com o coração voltado para Deus. Primeiro ponto para nós pensarmos: nós estamos com o coração inclinado para Deus ou não? Vou repetir, não é aqui no templo. Aqui no templo, mesmo que você não queira, o pastor fica torrando a sua paciência. Repita, fala para quem está do seu lado, sei que lá. Não é aqui.
é lá em casa, é lá no trabalho, é lá na escola, é no dia a dia, lá fora. Segundo ponto, os olhos de Deus estão passando para se mostrar forte para aqueles que possuem um coração de servo. Davi tinha um coração de servo. 1 Samuel 16, 10 e 11, o Gabriel está nos ajudando aí, né? Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas o caçula está cuidando das ovelhas. Samuel então disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Irmão, irmã, os irmãos dele estavam todos ali, junto com o pai, junto com Samuel. Ia ter um banquete, ia ter um almoço bem top, bem joia. O Davi estava onde? O Davi estava servindo. O Davi estava cuidando das ovelhas do pai. O Davi estava trabalhando. Alguém naquela casa precisava trabalhar. O Davi dizia: que seja eu. E lá estava Davi trabalhando. E Davi tinha um coração de servo. Tem gente que não tem coração de servo. Tem gente que só quer ser servida. Tem gente que não quer servir. Tem gente que não quer estender a mão para outra pessoa. Falei ontem também, os jovens que estavam aqui me ouviram dizer. Falei a respeito de pegar uma semente, porque aqui tem muita semente boa aqui nesse lugar. Pegar uma semente e colocar no coração das pessoas que estão lá fora. Aliás, eu lancei um desafio para eles essa semana. Vai conversar com alguém e vai perguntar: você tem um sonho? E a pessoa vai dizer: eu tenho. Qual que é seu sonho? Posso orar pelo seu sonho? E vai orar com a pessoa aonde estiver, em casa, na escola, no trabalho, na rua, no terminal de ônibus, seja lá onde for. Davi tinha um coração de servo. Lembre de Jesus, ó que frase bonita: há poder na toalha. Jesus lavou os pés do discípulo. Jesus, ele deixou o exemplo sobre servir. E muitas pessoas só querem ser servidas. Eu costumo falar, essa igreja não é igreja de consumidor. Essa igreja é igreja de fornecedor. Fornecedor. Irmão, irmã, você pode vir, ficar à vontade, participar. Se é muito bem-vindo, você sabe disso. Mas você não pode ficar chateado, porque eu vou torrar sua paciência todo dia, todo culto, para fazer você entender, para tentar ajudar você a entender. Deus te chamou para servir. Deus te chamou para servir. E há muitas formas de servir, há muitas formas de contribuir na vida das pessoas. Então, eu sempre vou estar aqui falando com você. Se Deus derramou sobre a minha vida esse entendimento, e Ele permitiu que eu estivesse nesse altar conversando com você, então, irmão, ainda esses dias eu conversava com a Daniela. Lá atrás eu era coordenador regional de jovens. E na ocasião tinha um pastor aqui na igreja. A Daniela era líder de jovens. E a gente conversava, sempre conversava, um grupo, acabava a reunião, a gente ficava batendo um papo. Eu ainda brinquei, falei: olha, já pensou se um dia eu acabo indo pastorear lá no São Jorge, Dani? Eu não era pastor, Rose, eu nem era pastor, eu era coordenador. Ela falou: olha, pastor, já pensou? Esses dias eu falei para ela: lembra, Dani? Quem que imaginava? Estava falando, brincando, porque a gente estava falando e conversando. Nós estava fritando os pastores, né, irmão? Mas aí eu falei: já pensou, né? Já pensou, então pronto. Coração de servo. Coração de servo. Terceiro ponto: aqueles que se indignam, ficam incomodados com as obras do diabo. Tem muito crente que gosta das obras do diabo. Tem muito crente que não quer desfazer a obra do diabo, não. Tem muito crente, aliás, que é noivo de Cristo e amante do diabo. Tem muito crente que gosta dessas coisas aí. Davi, chamado aos 17, rei aos 30, mas o coração de Davi, ele se inclinava para Deus, ele tinha o coração de servo e ele se indignava com as obras do diabo. 1 Samuel 17, 26 diz assim, Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos
do Deus vivo. Veja, que para ir para o campo de batalha, olha que coisa interessante, para ir para o campo de batalha, o Davi teve que descer. Mas enquanto o Davi desce, vai descendo para o campo de batalha, o gigante ele vai subindo. O gigante ele vai subindo. E isso é uma coisa importante para a gente pensar. O mal não pode subir. O mal não pode alcançar degraus mais elevados na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Somos nós que temos que ir acabar com o mal logo ali. Tem gente que não se indigna com o mal. Ah, não, pornografia não dá nada, é para dar uma aquecida no casamento, tal, para dar uma aquecida no namoro. Dá sim, dá sim. Prostituição também não é legal, não. Bebida também não é legal, não, ainda que eu sei, né? Eu sei. Se for falar de bebida, dá um pano para a manga, mais ou menos, que a turma gosta de uma birita, mais ou menos. Mas eu estou aqui para conversar com você debaixo da luz que Deus põe nesse lugar aqui, e não na luz que Deus põe ali. Então pronto, tem muita coisa que a turma vai fazendo assim, ó, e vai negociando, vai sendo condescendente com o mal. Então as obras do diabo, elas não podem prevalecer. Tudo que o que é armadilha, o que é laço, o que é cilada, que o diabo vai propondo, a pessoa tem que se posicionar contrária. A pessoa tem que se posicionar. Opa, pera lá, isso aí não é legal. Aonde quer que a pessoa esteja. Outro ponto importante para a gente pensar: os olhos do Senhor passam para mostrar-se forte para aqueles que ignoram as distrações. O Davi, ele ignorava as distrações. 1 Samuel 17, 28, 29 e 30. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Vou abrir um parênteses e já vou fechar, não vou alongar no parênteses. Mas o Davi só foi ali porque o pai dele pediu para ir. O pai dele pediu para ele não foi lá porque ele quis ir. O pai pediu e ele obedeceu o pai. Ele estava fazendo o que o pai estava obedecendo. Mas você vê o coração do irmão como que estava inflamado aqui. Davi disse: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Davi não se distraiu. O irmão de Davi estava tentando distrair ele, irmão. Aí ele virou para o lado. É interessante que o texto diz, está aqui ainda, né? Ali, ó. Então virou para o outro. Virou. O irmão dele falando abobrinha na orelha dele. Ele virou e falou: fale com a minha mão. Fale para mim, o que nós temos que fazer para derrubar o gigante? Quem que é o gigante? Aonde que vai? Como que faz? Tem muita coisa para a gente fazer, irmão. Tem muita coisa para a gente trabalhar. Tem muita coisa para a gente conquistar. Tem muito passo que nós temos que dar. Agora, se nós ficarmos distraídos, irmão, tem muita gente distraída. E o distraído, ele não avança. O distraído, ele não conquista. O distraído, ele não chega lá. Fale para quem está pertinho de você aí, ó, não se distraia. Se você quer chegar lá, não se distraia. Irmão, tem gente que anda distraído. Mas não é aqui. Você está entendendo que a conversa não é aqui. A conversa é lá fora. Não se distrai, irmão. Vai ter gente que vai tentar te distrair. Vai ter gente que vai querer ir conversar com você, igual o irmão de Davi. O irmão de Davi veio ficar com conversinha na orelha dele. Cai fora, afasta-te de mim, Satanás. Vai ter gente que vai querer ficar conversando com você, conversa que não presta. Vai ter gente que vai lá no teu trabalho e vai querer ficar falando coisa para te fazer parar no trabalho. Em todas as áreas, irmão. As pessoas, elas vão propondo conversas, elas vão tentando nos distrair. Mas o seu pastor, mas a sua igreja, mas a sua esposa, mas o seu marido, mas o seu bairro, mais. Vai procurar coisa para fazer, desocupado. Eu tenho serviço para fazer. E é assim que uma pessoa que cresce tem que se posicionar.
Gente que não quer crescer gosta de ficar dando. Aliás, a conversa de hoje das 6 da manhã foi sobre isso daí, dos fofoqueiros que fica procurando a orelha dos outros para encher de abobrinha. Gente desocupada gosta de ficar dando ouvido para quem não tem o que fazer também. Então, fala assim, eu sou uma pessoa muito ocupada. Não tenho tempo para perder com desocupado. Pronto. É assim que vai, irmão. É desse jeito que vai. O Davi, ele era bem manso, como um coice de mula, irmão. É na hora. Já tomou. Vaza, cai fora. 5.5, você não perdeu não, né? Vou recapitular. Aquele cujo coração é inclinado para Deus, aquele que possui o coração de servo, aquele que se indigna com as obras do diabo, aquele que ignora as distrações. Ponto 5, aquele que usa a própria unção, nós falamos disso não faz muito tempo. A própria unção, 1 Samuel 17, 32 e 33. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Disse para Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo, em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas. É interessante para a gente pensar, mas eu vou deixar para você pesquisar, eu sei que você gosta de pesquisar. Por que ele pegou 5 pedras lisas, irmão? Será que ele estava contando que ele podia errar? Errar uma, dali tentava a segunda, errar a segunda, tentava a terceira? Ou será que é porque haviam mais gigantes no meio daquele povo ali? Você vai pensar nisso, você vai ver que existiam 5 gigantes. E ele foi pegando um gigante de cada vez. Nesse dia ele pegou o gigante de Gate, o gigante filisteu. Mas depois você procura, você pesquisa, e na hora que Deus permitir a gente conversa sobre isso aqui. Tá bom? Vamos lá. Ele escolheu 5 pedras lisas no riacho, colocou as pedras na bolsa, ou seja, no alforje de pastor, e com a tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Ele tomou posse da unção que era dele sobre a vida dele. Ele não quis vencer com a arma do outro. Fulano faz assim, eu vou fazer assim também, que dá certo. Irmão, a unção que Deus está pondo sobre a sua vida é a unção para você vencer. Ele está te dando a estratégia, Ele está te dando sabedoria, Ele está te dando direção, Ele está te dando palavra, Ele está te dando sonho, Ele está te dando graça para você vencer. É você, com a unção que está sobre a sua vida. Quem quer chegar lá precisa aprender a fazer uso da unção que Deus dá. Tem gente que não usa a unção que tem e fica querendo a unção do outro. Eu não quero a unção dos outros. Eu quero fazer uso e bom uso da unção que Deus me dá. O que Deus tiver para a minha vida, não estou nem um pouco preocupado, que o que é meu, o diabo não pega. Agora, se eu fico preocupado querendo usar a unção dos outros, as armas dos outros, eu perco até mesmo aquilo que eu tenho, porque a Bíblia diz que aquele que tem ainda será dado, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Aquele que não tem o quê? Aquele que não tem a fidelidade, porque o texto está falando de fidelidade. Servo bom e fiel, fosse fiel sobre o pouco e sobre o muito eu te colocarei. Gente que não é fiel, até o que tem perde. Então o fiel, ele somente ganha. O Davi está aqui, fiel à unção que estava sobre a vida dele. Ponto 6. Aqueles que vencem a intimidação. Vencer a intimidação, irmão. A gente é intimidado todo dia, a gente é afrontado todo dia. Todo dia o inimigo fala para nós, eu vou te derrotar, eu vou te derrubar, eu vou te vencer. Todo dia o inimigo fala, eu vou quebrar suas pernas, eu vou quebrar seu casamento, eu vou quebrar sua empresa, eu vou quebrar seu filho, eu vou quebrar sua filha. Todo dia o inimigo fala, irmão. E tem gente que ouve o inimigo falar e fala, na verdade, o negócio está feio mesmo. Olha como que está, né? Coisa nenhuma. Você vai? Vamos ver o que o Davi fez. 1 Samuel 17, 45. Davi disse para o filisteu, você vem contra mim com espada e com lança e com um dardo. Ou seja, você tem as suas armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Você pode ter as armas que for, mas eu tenho o Senhor dos exércitos ao meu lado.
não tem jeito de eu perder a batalha. Ah, irmão, aí é com cada um. Tem gente que se intimida, mas você não vai se intimidar. Você vai encarar o problema, você vai lutar contra o problema, você vai se posicionar contra o problema, e Deus vai te dar a vitória. Vai te dar a vitória. Ponto 7. Aqueles que não estacionam na última vitória. E daqui para diante, eu vou passar para você mais algumas questões, que são aí do capítulo 18, 19, 20, 21 e 22. Então, eu vou apenas pincelar, não vai dar para falar de uma maneira mais pontual. Mas, em primeiro lugar, Davi, ele não estacionou na última vitória. Ele venceu o gigante. Ele derrubou o gigante. Cortou a cabeça do gigante. A Bíblia diz, você vai ler depois. Eu gostaria que você fizesse a leitura, inclusive para me ajudar a melhorar essa conversa aqui. A Bíblia diz que o Davi derruba o gigante, corta o pescoço do gigante. O rei Saul fica muito feliz, irmão. A vitória do Davi foi a vitória do Saul. Israel venceu. Quem era rei em Israel? O Saul. Saul era rei em Israel. Então, o Saul fica tão feliz, ele fala para o filho dele, o Jonatas, traz ele aí, põe ele para comer com nós, vamos bater um papo, senta aí, pega o controle da minha televisão, faz uso do controle aí, pode ficar à vontade, a geladeira, ela é sua, use aí, Davi, o que você quiser. E a Bíblia diz que ainda o Saul, ele promoveu o Davi a um cargo importante na condução do exército. E aí, o que acontece? Agora ele é uma pessoa importante dentro do exército de Israel. Você vê que ele saiu da casa dele aos 17 anos como pastor de ovelha. Estava no pasto quando Jessé foi visitá-lo. Agora ele está o quê? Agora ele já está. Vê como que ele está melhorando. Diga assim, Davi estava melhorando. Faz assim com a mãozinha, irmão. Davi estava melhorando. Agora, você que fez e já guardou a mão de volta, não sei porque guardou, faz de novo. Faz assim, Davi estava melhorando. E essa bênção está sobre a minha vida. É profético, irmão. Você toma posse dessa bênção aí, melhorando dia após dia. Ele saiu da casa dele como pastor de ovelha, ele estava no pasto, ele vai, derruba um gigante, e quando ele derruba o gigante e a turma está voltando, eles estão voltando, aí dá uma conversa, dá um bafafá, que se tivesse aqueles programas de fofoqueiro, igual tem hoje que a turma gosta de assistir, a turma ia falar disso no programa dos fofoqueiros da época. Porque começam a cantar, olha só que legal, o Saul matou 1000, mas o Davi matou 10.000, o coração do Saul ferveu. Como que pode? A turma está cantando, quem é rei aqui nesse lugar? Não sou eu? E como é que estão fazendo festa para ele ao invés de fazer festa para mim? A Bíblia diz que a partir daquele momento, o Davi, ele começa a ser perseguido por Saul, mas ainda assim ele segue conquistando outras vitórias à frente do exército de Israel. Ele não parou. A última vitória dele não foi derrubar o gigante. E tem muita gente que conquistou a última vitória, parou. Tem muita gente que estava desempregada, eu queria começar a trabalhar, agora já está trabalhando, conquistou a vitória, agora melhora a sua condição no trabalho. E o meu sonho era ganhar 2.000 por mês, se eu ganhasse 2.000 já estava bom, agora está ganhando 2.000, trabalha para ganhar 2.500. Eu queria abrir minha empresa, só de eu abrir minha empresa e ter uma meia dúzia de clientes já estava bom. Já abriu a empresa, já tem meia dúzia de clientes, trabalha agora para ter uma dúzia de clientes. O Davi não parou na última vitória. Irmão, nós não podemos parar na última vitória. É aprendizado. Eu comecei conversando com você assim, olha, nós somos chamados para avançar, para passar para o próximo nível, para a próxima fase, para crescer, para prosperar. Só que assim, o espírito que estava trabalhando na vida do Davi é o mesmo espírito que está trabalhando na nossa vida. Aí vai de cada um de nós. Por isso que a palavra, ela é pregada para todos.
Tem aquele que come, vou voltar para o sábado. O semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram aquela parte. A outra parte caiu em terreno rochoso, era de pouca terra, nasceu, mas logo morreu a semente. A outra parte caiu no meio dos espinhos, espinho sufocou e aquela semente também não vingou. Aí uma quarta parte caiu na terra boa. A terra boa, ela germinou, frutificou e deu fruto a 30, a 60, a 100 por um. Eu estou conversando na manhã de hoje com terra boa. A mesma palavra para todos, inclusive para mim. É a mesma palavra. Ele não parou na última vitória. Oitavo ponto, estou finalizando a conversa. 1 Samuel 18:5 diz assim, ó: tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu posto elevado no exército. E isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Olha que coisa linda. O Davi, ele sabia se relacionar. Ele se relacionava com soldados, ele se relacionava com o rei, se relacionava com o povo. Davi sabia entrar e sabia sair, sabia chegar e sabia sair. Uma coisa importante para quem quer avançar, para quem quer crescer, para quem quer melhorar de vida, para quem quer melhorar na vida. Saber se relacionar, irmão, e eu sei que tem hora que dá vontade da gente dar um tonho na cabeça da pessoa. Tem hora que a gente está conversando com a pessoa está mentindo para a gente sabe que a miséria está mentindo, mas a gente tem que ficar firme ali, aguentar, entendi. Eu sei, irmão, que não é fácil. Eu garanto para você, eu sei o que é isso. Eu sei o que é conversar com gente que mente de cara dura. E você tem que aguentar firme ali, ó. Aguentar firme. Então, o Davi, ele sabia se relacionar. Tem gente que quer melhorar de cargo na empresa, mas se o encarregado vem conversar qualquer coisa, já explode com o encarregado. Já xinga. Não tá bom, manda embora. Eu mando, pego um que trabalha melhor do que eu sei e vou pagar menos para ele ainda. Aí fica chorando que está desempregado. Tem gente que é assim. Tem gente que não sabe pegar, conversar, falar com o patrão, falar com a patroa, não sabe conversar com a esposa, não sabe conversar com o marido. Não está bom? Pega suas coisas, vai com a sua mãe. Aí vai. E chega na casa da mãe, tem alguém na porta da casa da mãe esperando. Eu sabia que você vinha. Você está entendendo a conversa, sim ou não? Tem que saber conversar, tem que saber relacionar. Relacionamento não é fácil. Relacionamento não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, nós não víamos ninguém brigando. Se fosse fácil, nós não víamos ninguém assim, ó, criando aqueles barracos que a gente vê, às vezes, fala, nossa, deixa eu sair de perto, que acho que sobrou até para mim isso daí. Davi sabia se relacionar. Tem hora que você estica a corda e tem hora que você afrouxa a corda. Com o filho é a mesma coisa. Tem hora que você puxa a corda com o filho. Tem hora que você solta a corda com o filho. Com o marido, mesma história. Com a esposa, mesma história. Com o pai, com a mãe, é relacionamento. Na igreja, com o irmão, com a irmã, mesma história. Na empresa, mesma história. Ponto 9. Aqui os olhos do Senhor estão passando pela terra para mostrar-se forte para aqueles que exercem resiliência. O que é resiliência? Você já viu um elástico? Quem já pegou um elástico na mão aí? Deixa eu ver. Elástico, irmão, qualquer elastiquinho. Tem gente que não pegou. Próximo culto nós vamos dar um tora de elástico para todo mundo na entrada desse tempo, para aprender o que é um elástico. O elástico você puxa assim, ó, ele vai até aqui, não vai? Depois você solta, ele volta no mesmo estado original. O elástico é assim, resiliência é isso. Resiliência é você envergar, você tumbar, você aguentar firme e depois você volta. Pronto, passou. Ser resiliente é isso. No casamento a resiliência é importante, na empresa a resiliência é importante, na igreja a resiliência é importante, no relacionamento com os amigos a resiliência é importante, que tem gente que te estica, mas te estica de um jeito que você fala, vai arrebentar, daí você lembra, não, mas não vai arrebentar porque eu sou uma pessoa resiliente, e volta.
o Davi passou por tudo isso daí, ó. 1 Samuel 22, 1 e 2 diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate, foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com eles. Veja, nós estamos numa parte da história, olhando a história do rei Davi, quando ele já está tendo que fugir, porque o Saul já tinha atacado lança para tentar acertar ele, acertou a parede, tacou outra, acertou o outro lado da parede, numa outra ocasião tacou outra lança. O Davi tá na roça. O Davi está tendo que fugir, ele está tendo que se virar nos 30. Nesse momento ele está dentro de uma caverna. Ele já tinha deixado para trás a esposa dele, a Mical. A Mical falou: corre, Davi, corre que meu pai quer pegar você. Corre que meu pai quer pegar você. E o Davi, ele teve que fugir, ele teve que correr. O próprio Jonatas falou: Davi, vaza, corre que meu pai quer pegar você. Meu pai quer pegar você, Davi. E ele, olha, o Davi, ele teve que sair. O Davi então perdeu ali a volta dele, os soldados que estavam com ele, o cargo que ele estava ocupando, ele perdeu a esposa, perdeu o amigo. O Davi foi perdendo uma série de coisas e agora ele se vê achado aonde? Dentro de uma caverna. E daqui para o final é um pulinho, irmão. Então redobre a sua atenção, porque às vezes é assim na nossa vida. Na vida de quem está indo, avançando, crescendo, é assim. Às vezes nós estamos conquistando vitórias igual Davi estava conquistando vitórias, e em um dado momento nós começamos a sofrer alguns reveses, e esses reveses acabam nos colocando dentro de uma caverna, igual o Davi foi colocado dentro de uma caverna. O Davi perdeu a posição, perdeu a esposa, perdeu até mesmo a companhia do profeta Samuel, perdeu o amigo Jonatas, ele perdeu a dignidade lá em Gate. Ele teve que se fingir de louco, fingir de babá, babava assim, esse daí é louco, não conta com ele que esse daí é louco. O Davi perdeu tudo, ele entrou na caverna de Adulão. Mas é interessante que mesmo ele perdendo tudo, ele vai para a caverna, Deus começa a restaurar a vida dele ali naquela caverna, porque ele fugiu de tudo e de todos. Mas o texto está aí, eu vou ler de novo com você. Verso 1, Gabriel, por favor. Davi fugiu para Gate, de Gate, foi para Adulão, para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e família de seu pai souberam disso, foram para lá. Quer dizer, ele fugiu, mas ele era uma pessoa fora do normal, ele era uma pessoa cheia de Deus. A família ficou sabendo, ele está na caverna de Adulão, ele está lá, então nós vamos lá com ele. Olha que bênção, diga assim, ó, essa bênção está sobre a minha vida, eu vou atrair pessoas queridas à minha volta. Fale isso, irmão. Coisa boa é isso daí. Coisa boa é as pessoas querer estar perto da gente, estar junto com a gente. Ele estava na caverna, a família foi junto dele, ó. Está aí, ó. A família, os irmãos foram com ele até encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam com dificuldade. Agora, o que tinha de gente no rolo, no problema, ó, dificuldade, endividado, descontente, o que tinha de gente enrolada na vida, essa turma toda era tudo seguidor. O Davi tinha um monte de seguidor no Insta dele, era tudo essa turma aqui. A turma foi tudo na caverna atrás dele. Olha só, ele estava sozinho, já veio a família, agora vieram as pessoas, muita gente cheia de problema, cheia de dificuldade, os descontentes. Ele tinha perdido a posição dele, mas o texto diz que agora ele havia retornado à condição de líder, ó. Ele se tornou líder sobre eles, e havia ali cerca de 400 homens com ele. Quer dizer, a caverna, irmão, ela pode matar, ou ela pode levar a pessoa a trocar de patamar. E talvez nós estejamos aqui nessa condição. Você veio para a caverna de Adulão. Eu vou para a igreja, que pelo menos na igreja eu tenho 1 minuto de sossego. Eu vou para a igreja, porque pelo menos na igreja eu consigo descansar minha cabeça.
Eu vou para a igreja porque pelo menos lá na igreja eu consigo esquecer dos meus problemas. Não, eu vou para a igreja porque pelo menos ali eu distraio um pouco, eu vejo os irmãos, eu fico melhor. Eu vou para a igreja porque quem sabe na igreja eu ouço uma palavra, quem sabe na igreja eu canto uma canção. Talvez, irmão, seu pensamento é exatamente assim. Você vem para a igreja porque você sabe, na igreja você se sente refugiado. Ou a caverna mata, ou ela leva à transição. No caso do Davi, aquela caverna serviu para levá-lo a uma transição. Ele saiu daquela condição que ele estava enfrentando, de fugitivo, de perseguido, de pessoa que estava tendo que se esconder, para agora ser líder de um novo grupo de pessoas que o procurou e ficou conhecido como um grupo imbatível. O exército de Davi era um exército imbatível. Até ele via se tornar o rei em Israel. Último ponto, 10º ponto. 10 pontos, pastor. O que é isso, hein? Você vai matar nós. Não, irmão, não mata. Não mata. Pode ficar tranquilo que não mata. Isso aqui traz vida. Aqueles que vencem o desafio mais sutil da vida. Ele entrou na caverna, Engedi. Ali na caverna ele teve a oportunidade de matar o Saul, porque o Saul estava naquela caverna, e ele não matou o Saul. Ele ainda não era rei, mas ele não matou o Saul. Ele podia matar o Saul e tomar a posição do Saul. Ele não faz. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre aqueles que vencem os desafios do dia a dia, da forma mais sutil possível. O Davi, ele tinha a razão. Ele tinha a razão. Ou ele matava ou ele morria. Ele tinha razão, mas ele permaneceu fazendo a coisa certa. Tem muita gente que fala, eu tenho razão, e porque eu tenho razão, eu vou quebrar a casa inteira. Eu tenho razão, vou jogar os móveis tudo na rua. Eu tenho razão, vou quebrar a sua cara. Tem gente que tem a razão, e na razão faz um monte de besteira. O Davi tinha razão, mas na razão ele escolheu continuar fazendo a coisa certa. Ele é rei, e ai de mim tocar no ungido do Senhor. Pronto, eu vou seguir fazendo a coisa certa. E aí fica para todos nós, irmão, para todos nós. Às vezes nós temos até a razão em situações do nosso dia a dia, mas na nossa razão nós podemos acabar fazendo a coisa errada. É melhor fazer a coisa certa. Então faz a coisa certa. O Davi, ele ensina para nós. Passou pouco tempo depois, ele veio a ocupar o cargo de rei. Foi o maior rei que Israel teve. Você vai lá em Israel, lá em Belém tem uma estátua de Davi, daqui do chão até no teto. Uma estátua gigante. King David, rei Davi. Irmão, Deus abençoe você, Deus me abençoe, Deus nos abençoe, para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. Quanta coisa, você viu, nós conversamos quanta coisa. Claro que eu não conversei tudo que tem, irmão, claro que não dá, por isso que eu sugiro, faça a leitura. Mas quanta coisa que dá para a gente fazer no dia a dia, é coisa do dia a dia, que nós podemos melhorar, que podemos rever, que podemos às vezes deixar de lado. Você quer chegar lá? Você quer crescer? Você quer avançar? Você quer melhorar? Bom, então se você quer um ótimo exemplo para nós pensarmos é o Davi. Os músicos podem ficando à vontade, os diáconos podem se posicionando, porque daqui para frente é mais um tempinho, nós estamos indo embora para casa, com a bênção de Deus. Eu quero te convidar, fica sentado, irmão, fica sentado, os diáconos vão servir você, mas eu quero te convidar a reclinar sua cabeça.